Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula da nossa disciplina. Hoje nós vamos dar continuidade então ao estudo, das ligações químicas, das interações interatômicas, as interações entre os átomos, para que possam formar matéria tal como a gente conhece hoje, o estado líquido, sólido principalmente. Se não fossem as interações entre os átomos, nós não teríamos esses estados físicos. E é claro que no estado gasoso, a gente ainda tem as moléculas, que existem no estado gasoso, mas para que elas possam passar para o estado líquido e sólido, é necessário uma interação entre essas moléculas, como também nós vimos já em aulas anteriores. Então hoje nós vamos começar um outro tipo de ligação. Nós vimos a ligação covalente, que era uma ligação química realizada a partir do compartilhamento de elétrons, E aí por que eu tinha esse compartilhamento de elétrons? Vamos lembrar que nós tínhamos ali um núcleo de um átomo que atraiu o elétron de um outro átomo, e o núcleo desse átomo ia atrair o elétron desse primeiro átomo, Então essa atração mútua entre eles fazia com que eles se aproximassem. Conforme eles se aproximavam, eles passavam então a compartilhar aqueles elétrons entre eles, estabelecendo ali uma interação. Claro, essa interação só acontecia porque esse estado em que esses átomos estavam interagindo um com o outro era menos energético do que quando eles estavam no estado separado, Então, como a matéria ela tende a caminhar sempre para um estado de menos energia, um estado menos energético, e por isso quanto menos energia o sistema tem, mais a gente diz que mais estável ele mais difícil é de você tirar ele daquele estado, tá? E aí esses átomos, então, quando se uniam, a partir dessa ligação covalente, eles perdiam energia, eles se tornavam um estado menos energético, por isso mais estável. Por isso que sempre que a gente forma uma ligação química, o meu sistema libera energia para o meio, É um processo que a gente chama de exotérmico. Se libera energia, logo ele está se tornando algo menos energético e por isso mais estável. E nós vimos que quando esses átomos então começam a compartilhar elétrons, esses elétrons, um deles pode atrair esses elétrons que estão sendo compartilhados com maior intensidade, que é o fenômeno que nós chamamos de eletronegatividade, que dava um caráter iônico ali, um caráter de cargas, formação de cargas, que estabelecia ali um momento dipolar naquela minha ligação química ou em toda a minha molécula, devido a essa atração maior, mais intensa de um desses átomos. Essa propriedade então nós chamamos de eletronegatividade, e é uma propriedade que se relaciona ali com a carga nuclear efetiva, que também é uma outra propriedade que nós já discutimos em aulas anteriores. Então, esse átomo que atraía os elétrons ali com maior intensidade, que atrai os elétrons com maior intensidade, ele adquire uma carga parcial negativa, como mostra aqui na figura. Ele fica com uma carga parcial negativa e o outro fica com uma carga parcial positiva. Tá? Por quê? Porque é muito importante ressaltar que ele não tem formação de íons. Eu tenho uma ligação covalente com compartilhamento de elétrons, mas um desses átomos tem maior, como é que eu vou dizer? Tem maior concentração dos elétrons mais próximo dele. E por isso ele fica então parcialmente negativo e o outro parcialmente positivo. No entanto, conforme essa diferença de eletronegatividade entre esses dois elementos vai aumentando, até que se torne maior, mais ou menos, do que 1,6, quando a diferença de eletronegatividade supera, fica maior do que 1,6, esses elétrons ficam basicamente sobre um desses átomos só. E aí, quando isso acontece, a gente tem a formação do que nós chamamos de íons. Então, aqueles elétrons que antes estavam sendo compartilhados passam a ficar apenas sobre um desses átomos, e isso o torna o que nós chamamos de íon, podendo, nesse caso aqui, um íon negativo, também chamado de ânion. Enquanto o outro era chamado de cátion, porque ele se torna um íon positivo, que é chamado de cátion. Ou seja, o cátion ele, então perde aqueles seus elétrons que estavam sendo compartilhados, normalmente os elétrons da camada de valência dele, enquanto o outro então acomoda esses elétrons da sua estrutura, formando então duas espécies químicas chamadas de íons, um cátion e outro ânion, cátion de carga positiva e ânion de carga negativa, como mostra aqui na figura, Então ele vai do extremo, essa figura vai do extremo de uma ligação apolar até uma ligação iônica, tá? E aí o que eu tenho de diferença entre esses cátions e ânions? Os cátions, então, vão ser aqueles elementos que têm uma baixa energia de ionização. Ou seja, são aqueles elementos que vamos dizer assim, não exigem muita energia
para poder perder um dos seus elétrons, que é o que a gente chamava de energia de ionização, né? Então, os cárceres vão ser elementos que têm uma baixa energia de ionização e, por isso, numa interação com outro átomo que tem uma forte eletronegatividade, vai ter uma tendência de perder esse elétron e se tornar um cátion, tá? Enquanto, em contrapartida, o ânion são elementos, né, são átomos que têm uma alta energia de ionização e, por isso, uma alta eletronegatividade. Então, a gente remover um elétron dele custaria uma alta quantidade de energia. Então, é difícil dele interagir com outro átomo, né? Lógico, caso mesmo um elemento que tem uma alta energia de ionização, se ele interagir com outro que tem uma energia de ionização maior ainda, e se a diferença de eletronegatividade superar 1,6, ele vai se tornar um íon positivo também, tá? Mas, então, ou seja, analisando apenas dois átomos, né? Aquele de menor energia de ionização vai se tornar um íon positivo e o de maior energia de ionização vai se tornar um íon negativo, né, um ânion, desde que a diferença de eletronegatividade entre eles seja pelo menos maior, de 1,7, né, maior do que 1,6, tá? Se a gente analisar a nossa tabela periódica, nós vamos ver que próximo dos gases nobres vão ter os elementos químicos chamados de ametais. E do outro lado da tabela, né, conforme eu afasto dos gases nobres, eu vou ter os elementos que nós classificamos como metais. Os ametais, vamos lembrar também que a energia de ionização ela aumenta, né? Quanto mais próximo dos gases nobres, maior a energia de ionização. Então, quanto mais próximo dos gases nobres, ou seja, esses ametais, que é quem está próximo dos gases nobres, tem uma alta energia de ionização. Enquanto os demais estão mais afastados, então já vai diminuindo essa energia de ionização conforme eu afasto dos gases nobres. Isso quer dizer, então, que os elementos químicos classificados como metais vão ter uma tendência em perder seus elétrons, né, quando interagindo com os ametais. Né? Então, essas ligações iônicas vão ter uma tendência de acontecer entre metais e ametais. Por quê? Porque entre o grupo dos metais e do grupo dos ametais, eu vou ter, né, uma diferença de eletronegatividade significativa, que vai ter boas chances de superar essa margem que nós temos, né, esse limite que nós temos de 1,6, então se tornar uma interação iônica, uma ligação iônica ali. Sendo que o metal vai sempre perder os elétrons para os nossos ametais, tá? Então, durante esse processo de formação de ligação iônica, repare que nós temos aí o envolvimento de alguns processos termodinâmicos, né? Ou seja, processos que envolvem trocas de energia. A primeira delas aqui é a energia de ionização, porque para aquele meu átomo metálico perder o seu elétron, ele precisa acomodar, precisa absorver uma energia, essa energia é chamada de energia de ionização. Repare então que o meu átomo de potássio ele sai do estado de potássio, né, do átomo, e passa para um estado mais energético, que é o íon de potássio. Né? Porque se ele absorveu energia, ao absorver energia, a energia dele aumenta. E ele se torna uma espécie mais energética e por isso mais instável. Né? Então observe que para o átomo que se tornou o cátion, ele está num estado instável. Tá? Então ele só vai se estabilizar se tiver uma carga negativa próxima a ele. Né, um íon negativo para que possam então ambos se neutralizarem e aí formar um composto iônico estável. Né? Não vamos entender o porquê que ele vai ser estável também daqui a pouco. Mas caso eu não tenha, né? Ou seja, o que isso quer dizer? Tá lá o meu átomo de potássio livre, leve solto na atmosfera, passa um elétron perto dele. Ele vai pegar esse elétron, mas logo vai soltar esse elétron. Tá? Vai pegar esse elétron. Ele vai absorver essa energia e vai liberar o elétron. Mas esse elétron nem vai ter muito tempo de afastar desse meu átomo de potássio, ou desse íon de potássio que foi formado. Ele vai logo capturar esse elétron de volta e devolver aquela energia para o meio. Tá? Por quê? Porque minha matéria vai ter sempre a tendência de ficar no estado menos energético e por isso mais estável. Tá? Então, beleza. Então, caso aconteça, ele vai se tornar um íon potássio, que é um estado instável, mas nós vamos ver daqui a pouco que é interessante ele formar esse íon de potássio, né? Que não é, né, muito ruim. Mas então eu tenho essa energia de ionização sendo utilizada nesse ponto, né, para que eu obtenha o íon de potássio. Em contrapartida, se eu tiver um outro átomo, né, que acomodar esse elétron, ele vai liberar energia. Então repare que quando o cloro acomoda um elétron dessa estrutura e forma um íon cloreto, ele se torna uma espécie mais estável. Por quê? Porque ele perde energia. Porque se ele libera energia, eu tenho um átomo de cloro, né? O átomo de cloro que libera energia para o meio, então ele se torna um estado menos energético, por isso mais estável. Tá? Essa energia então que é liberada é chamada de afinidade eletrônica. No entanto, quando a gente faz o balanço energético de praticamente todos os compostos iônicos, a gente vê que esse balanço não bate. A quantidade de energia que é liberada por um não é
igual ou maior do que a quantidade de energia que é absorvida pelo outro. Sempre o processo de absorção de energia para liberar um elétron é maior, né, praticamente todos os compostos iônicos, vai ser maior do que a energia que é liberada pelo A metal quando ele acomoda o elétron. E aqui tem como exemplo a formação do cloreto de sódio, né, que é o nosso sal de cozinha. Repare que a energia de ionização lá do meu átomo de sódio é de 496 kJ, né, ou seja, sinal positivo quer dizer que liberou energia, sinal positivo quer dizer que absorveu energia, e sinal negativo quer dizer que liberou energia para o meio. Tá? Então, lá, o átomo de sódio absorve 496 kJ e libera o elétron. O átomo de cloro, ao acomodar esse elétron, se torna um íon cloreto, liberando assim a energia para o meio. Então, repare que o balanço energético não bate. Né? Você vê, então, de forma que aqui, nesse caso, nesse exemplo, mesmo a formação dos dois íons, eu teria ali uma necessidade de absorver uma energia externa de 148 kJ. Tá? Ou seja, eu ainda teria um estado mais energético do que eu tinha antes. Então, ou seja, por que o meu átomo de sódio vai se tornar um íon de sódio? Por que o meu átomo de cloro vai se tornar um íon cloreto para formar uma espécie mais energética? Não faria sentido. Tá? No entanto, nós temos que lembrar que estamos falando de atração eletrostática. Quando esses íons, né, então, se aglomeram e formam esse aglomerado iônico, né, ali também vai liberar uma energia, tá? Devido a essa atração eletrostática que eles vão ter. Essa energia que é liberada é chamada de energia reticular, que é na formação então desse retículo cristalino característico dos compostos iônicos. E aí, quando a gente pega essa energia reticular e leva em consideração, lá naquele balanço energético, a gente vê que está sobrando energia agora, né? Olha lá, agora a atração, né? A interação ali entre os íons de sódio e o íon cloreto, para formar uma rede cristalina de cloreto de sódio, libera uma energia de 788 kJ. Então, se antes estava tendo aqui uma necessidade de absorver 148, então agora já está 788 menos 148, ou seja, 640 energias que estão sendo liberadas para o meio. Né? E aí sim, então, eu estou formando um estado da matéria bem menos energético e, por isso, mais estável. Aqui tem uma outra forma da gente representar, né, essa transformação. Tá? É claro que durante o processo de formação, né, eu não vou ter apenas a energia de ionização e afinidade eletrônica sendo utilizadas. Imagina aqui um metal lítio, né? Então o metal lítio, eu tenho os átomos de lítio todos juntos, presos um ao outro, através de uma ligação química chamada de ligação metálica, e eu preciso então quebrar essa ligação. Para passar esse metal lítio para o estado gasoso, eu preciso utilizar aqui uma energia chamada de energia de sublimação, que é a energia, né, para poder transformar sólido em gás. Em seguida, esse átomo de sódio vai então absorver uma energia chamada de energia de ionização e formar íons de lítio. Em contrapartida, meu flúor, né, no caso aqui é um exemplo, né, do lítio e do flúor, tá, de formação do fluoreto de lítio. O meu flúor, que está na forma de moléculas de flúor, né, moléculas F2, eu preciso quebrar essa minha molécula. Então tem aqui uma energia necessária para quebrar as minhas moléculas, né, chamada de energia de dissociação, tá, que vai quebrar então e separar, né, os meus átomos de flúor. Em seguida, esse meu flúor então vai absorver energia do meio, né, para formar, vai absorver energia, vai absorver o elétron e vai liberar aqui energia, né, para o meio na forma de afinidade eletrônica. E aí então esses íons, né, o íon de lítio e o íon fluoreto, vão interagir formando uma rede cristalina e liberando assim, uma energia reticular para formar o nosso, no caso aqui, fluoreto de lítio. Tá? Aqui tem um outro exemplo. E aí esse exemplo aqui agora, tá, essa forma de representar essa variação, né, de energia durante o processo é chamado de ciclo de Born-Haber. Né? Ele demonstra aqui no gráfico a questão da variação de energia. Repare que aqui à esquerda, né, da tela eu tenho processos endotérmicos de azul, né, aqui, e do outro lado da tela eu tenho os processos exotérmicos, né, que estão liberando energia. Então, se você observar aqui, o estado quando eu formo o íon de lítio e o íon fluoreto é bem mais energético do que o estado quando eu ainda tenho lítio sólido e moléculas de flúor, tá? E aí, então, eu preciso realmente, né, realmente é necessário que tenha essa energia reticular sendo liberada para que forme o meu fluoreto de lítio, né, de uma forma estável, né, ou seja, menos energético do que os átomos de lítio, do que o lítio sólido e as moléculas de flúor antes de toda essa reação acontecer. Tá? Quando a gente está falando de compostos moleculares, se forma molécula. Né? Então eu tenho ali formas moleculares.
Quando estamos falando de compostos iônicos, eu não tenho formação de estruturas chamadas de moléculas, eu tenho um aglomerado de íons. Íons positivos e negativos então se aglomeram e formam aquele composto iônico ali, né, que é o que eu estou formando. É claro que durante essa formação eu preciso ter um balanço de carga. A quantidade de cargas positivas tem que ser igual à quantidade de carga negativa, senão eu não vou formar um produto neutro, né, ser uma carga resultante. E aí então o que eu tenho não é uma fórmula molecular, eu tenho o que nós chamamos de fórmula mínima. O que é essa fórmula mínima? É a proporção mínima, ou proporção exata, né? Vamos dizer assim. Quando eu falo mínima é porque é o menor número inteiro possível, né? Que eu posso representar essa proporção. Mas é então uma relação de quantas cargas positivas que eu preciso para quantas cargas negativas, para se tornar aquele composto, para formar aquele composto e que ele seja neutro. Então, por exemplo, um composto do tipo cloreto de césio, que é esse primeiro da figura, né, CsCl, essa fórmula mínima dele me fala que eu preciso de um íon de césio para cada um íon cloreto. A fórmula química sulfeto de zinco me fala que eu preciso de um íon de zinco para cada íon de sulfeto. A fórmula química fluoreto de cálcio me fala que eu preciso de um íon de cálcio para 2 íons fluoreto, tá? Então repare que quando eu falo, né, que a fórmula do composto é CsCl, né, eu não estou dizendo que eu tenho ali apenas um íon de césio e um íon cloreto. Não, eu tenho um aglomerado de íons de césio e um aglomerado de um monte de íon cloreto, tá? A quantidade de cada um desses íons vai depender do tamanho da minha amostra. Se eu tiver apenas 2 íons, claro que eu vou ter um de césio e um cloreto. Mas se eu tiver ali 1 kg de cloreto de césio, é claro que eu vou ter muito mais íons de césio e muito mais íons cloreto, tá? Formando aquele composto. Além disso, eu gostaria de passar aqui rapidamente sobre algumas propriedades dos compostos iônicos, né? Como, por exemplo, solubilidade em água, condução de corrente elétrica quando no estado líquido ou dissolvido em água. Lembrando que estado líquido é diferente, dissolvido em água, né? Estado líquido é quando eu faço a fusão do meu sólido, eu vou ter no estado líquido, né? A fusão, então, do composto iônico, eu vou ter no estado líquido dele e ele conduz um pouco a eletricidade. Mas no estado dissolvido em água ele vai conduzir mais porque os íons estão soltos, né? Essa condutibilidade elétrica ela acontece justamente devido à movimentação de cargas. Então, dentro do estado sólido, essas cargas se movimentam muito pouco ali uma em relação à outra. No entanto, no estado líquido ou dissolvido em água, elas já se movimentam bastante, né? E aí eu consigo então ter uma condutibilidade elétrica. Além disso, formam cristais, né? Os compostos iônicos vão ter uma tendência, vão formar cristais. Esses cristais vão ter altos pontos de fusão e altos pontos de ebulição, porque a energia necessária para que eu possa separar esses íons é muito intensa, é uma energia muito maior do que a energia necessária para quebrar uma interação intermolecular, por exemplo. Por isso os compostos moleculares vão ter pontos de fusão e ebulição muito menor do que o dos compostos iônicos, né? Porque aqui no composto iônico eu estou quebrando ligação química. Nos compostos moleculares eu estou quebrando interações intermoleculares, tá? Aqui na figura representa um pouco por que, apesar do ponto de fusão desse composto ser tão alto, porque tem uma energia reticular que mantém eles, né? Quanto maior for a energia reticular liberada lá naquele meu processo, né, de formação do composto iônico, mais difícil vai ser de separar esses íons. Mas mesmo assim, ao colocar em água mesmo, água fria, esses íons vão se separar com facilidade. Por quê? Porque ali eu tenho várias moléculas de água que vão interagir com os íons. Então, os momentos dipolares dessas moléculas de água vão interagir com os íons, e como são várias moléculas de água para cada íon que eu tenho ali, a energia eletrostática, né, devido a essa atração eletrostática liberada, é muito mais intensa do que a energia reticular. Então, as moléculas de água conseguem solvatar esses íons, né, que são aquelas estruturas, tá? A gente chama de fenômeno de solvatação, vai solvatar esses íons e vão conseguir então separar um do outro, né? Mantê-los separados, ou no que a gente chama de estado dissolvido, né? Quando dissolve um composto iônico em água, o que acontece é isso. Tá? Por que alguns compostos iônicos vão ser mais solúveis do que outros? Porque justamente por causa dessa energia reticular. Se a energia reticular for muito alta, a minha molécula de água às vezes não vai conseguir separar, né? Se a interação eletrostática do momento dipolar da água e com o íon for menor, essa energia, né, dessa interação for menor do que a energia reticular, esse meu íon não vai sair, ele vai continuar na forma reticulada, né, na forma de cristal. Tá? Então tem que fazer essa análise, né? Então quanto maior essa energia reticular liberada dentro do meu composto iônico, mais difícil vai ser de dissolver em água, mais difícil vai ser de separar os íons. Beleza? Pessoal, por hoje é isso, tá? Vejo vocês então na próxima aula.